Amigos e amigas, muito obrigado por você nos permitir estar na sua casa. Como eu costumo dizer, é muito simples alguém entrar na casa da gente, né? Mas há uma necessidade, até por uma questão de educação, de se pedir permissão. Permite que eu entre na sua casa e que eu fale daquilo que sei falar, de astrologia, de grafologia, de numerologia. O programa de hoje nós vamos falar a respeito de as influências da Lua. Muitas vezes a gente não quer acreditar, né? Talvez você, amigo, amiga que nos assiste, talvez não se dê conta de quanto é interessante e importante. E interessante a gente saber um pouquinho mais a respeito do Sol, a respeito da Lua, a respeito do dia, a respeito da noite, a respeito de nós mesmos, a respeito daquilo que tem vida e respira, daquilo que a astrologia nos permite como forma de conhecimento. Porque é muito simples para determinadas pessoas dizer assim, eu não acredito em horóscopo, eu não acredito em signo, eu não acredito que isso tudo é bobeira, baboseira, as pessoas dizem. Infelizmente, amigo, amiga, a vida da gente não é baboseira. A vida da gente, ela tem um ciclo, e esse ciclo é regulado essencialmente pela Lua. Alguém vai dizer assim, mas eu não planto na Lua, eu não nasci na Lua, eu nasci na Terra, eu planto na Terra. Mas a influência, quer você queira aceitar ou não, a influência da Lua tem a ver com tudo aquilo que está aqui na Terra. Sua noite de sono, seu amor, sua sexualidade, sua visão, sua audição, sua alimentação, seu batimento cardíaco, a sua vida, como é que você ama, como é que você é amado. Tudo isto que está relacionado àquilo que eu repito, tem vida e respira, tem influência com a Lua. Perfeito? Isso nós vamos falar no segundo bloco. Primeiro bloco eu quero falar para você amigo, para você amiga, a respeito da diferença que faz a diferença. Ao longo do dia a dia de cada um de nós, a gente lê inúmeros jornais, revistas mais especializadas, canais de televisão, canais fechados como nós aqui, onde temos a objetividade. Então na minha vida também não é muito diferente disto. Mas é interessante que se ouça, é interessante que se entenda também a opinião das pessoas dentro daquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente gostaria, dentro daquilo que eu, Natanael, astrólogo, numerólogo, grafólogo, tenho a respeito da vida, de mundo, de sociedade. A diferença que faz a diferença. Os desejos primários de todas as pessoas são ser felizes, progredir e ganhar muito dinheiro. Uma forma efetiva de alcançar esses anseios é sendo ricos e prósperos. Assim como há pessoas pobres e pessoas ricas, há países pobres e países ricos. A diferença entre os países pobres e os ricos não é a sua antiguidade. Fica demonstrado pelos casos de países como a Índia e Egito, que têm 1000 anos de antiguidade e são países extremamente pobres. Ao contrário, Austrália e Nova Zelândia, que há pouco mais de 150 anos eram quase desconhecidos, hoje são, todavia, países desenvolvidos e muito ricos. A diferença entre países pobres e ricos também está nos recursos naturais do que dispõe, pois o Japão tem um território extremamente pequeno. 80% deste país é montanhoso, ruim para a agricultura e criação de gado. Porém, é a segunda potência econômica mundial. Seu território é como uma imensa fábrica flutuante que recebe matérias-primas de todo o mundo e os exporta transformados. Também a todo mundo acumulando, então, a sua riqueza. Por outro lado, temos uma Suíça sem oceano, que tem uma das maiores frotas náuticas do mundo. Não tem cacau. Talvez você nem tenha se dado conta disso. Na Suíça não tem cacau, mas tem um dos melhores chocolates do mundo. Em seus poucos quilômetros quadrados, cria ovelhas e cultiva o solo 4 meses por ano, já que o resto é inverno. Mas tem os produtos lácteos da melhor qualidade de toda a Europa. Igualmente ao Japão. Não tem recursos naturais, mas a qualidade. E, acima de tudo, exporta os serviços com qualidade muito dificilmente superável.
É um país pequeno que passa uma imagem de segurança, de ordem de trabalho, que converteu, assim, na caixa forte do mundo. Também não é a inteligência das pessoas a tal diferença, como demonstram alguns estudantes de países pobres que migram aos países ricos e conseguem resultados excelentes em sua educação. Outro exemplo serão, assim, os executivos de países ricos que visitam as nossas fábricas e, ao falar com eles, nos damos conta de que não há diferença intelectual. Finalmente, não podemos dizer que a raça faz a diferença, pois nos países centro-europeus ou nórdicos, vemos como os chamados ossos da América Latina, nós, ou da África, demonstram ser a força produtiva desses países. Pergunta: o que é então que faz a diferença? A sua atenção, amigo e amiga. A atitude das pessoas faz, então, a diferença. Ao estudar a conduta das pessoas nos países ricos, se descobre que a maior parte da população cumpre as seguintes regras, cuja a ordem pode ser discutida. Para mim, primeiro, a moral como princípio básico. Segundo, a ordem e a limpeza. Terceiro, a integridade. Quarto, a pontualidade. Cinco, a responsabilidade. 6, o desejo de superação. 7, o respeito às leis e aos regulamentos. 8, o respeito pelo direito dos demais. 9, seu amor ao seu lado profissional, seu amor ao seu trabalho. E o 10º quesito, o seu esforço pela economia e pelo desenvolvimento. Pergunto a você, amigo, amiga, necessitamos de mais leis? Repito, necessitamos de mais leis? Não seria suficiente cumprir e fazer cumprir estas 10 simples regras? Nos países pobres, só uma mínima, quase nenhuma parte da população segue essas regras em sua vida diária. Não somos pobres porque ao nosso país falta riquezas naturais, ou porque a natureza tenha sido cruel com nós, simplesmente por nossas atitudes. Na verdade, nos falta caráter para cumprir estas premissas básicas de funcionamento desta sociedade. Por que eu estou trazendo este comentário? Naturalmente que não é a minha área, eu não sou um economista, eu sou um astrólogo, mas sou um homem que trabalho, e trabalho muito, sou um homem que luto pelo meu trabalho, pela minha dignidade, pela minha responsabilidade, pela minha credibilidade. Eu estou aqui, eu costumo dizer, estou aqui diariamente dando a minha cara para bater. E de repente você olha alguém ao seu lado, extremamente rico, extremamente poderoso, e você vai ver, esta pessoa não tem moral nem como princípio básico. Não tem ordem, não tem limpeza. Esta pessoa não tem integridade, esta pessoa não tem pontualidade, esta pessoa não tem responsabilidade. Seria interessante a gente reavaliar isto tudo. Nós estamos vivendo 2011. Nós temos visto coisas que os nossos pais, como eu costumo dizer, os nossos pais que já se foram, os nossos avós que nos trouxeram, que nos ensinaram, com tanta sacanagem que a gente vê aí, dá uma viradinha no caixão, tapa o ouvido, o seu espírito não quer ouvir. De tanta sacanagem que tem, de tanta falcatrua que tem. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Nós somos, deixa eu ser repetitivo, amigo que nos ouve, que nos assiste nesse momento. Nós precisamos ter e temos moral como princípio básico. Ordem e limpeza, integridade, pontualidade, responsabilidade, desejo de superação. Desejo continuar trabalhando, continuar crescendo, não como lá no início do meu comentário. Os desejos primários de todos são ser felizes. Muita gente não sabe ser feliz com o que tem. Progredir, tem gente progredindo e não sabe ser feliz. E ganhar muito mais dinheiro. Tem gente que é tão rico que só tem o dinheiro.
Repito, tem gente que é tão rica que só tem o dinheiro, mas na hora da dor esta pessoa não tem nada, não tem ninguém. Ninguém lhe acolhe, ninguém lhe dá um copo de água, um copo de chá de noite, numa noite fria deste inverno de 0 grau. Precisamos refletir, precisamos avaliar mais e melhor. Eu quero encerrar o nosso primeiro bloco e dizer para você que nós temos um consultório em Porto Alegre, ao seu inteiro dispor, na Praça Oswaldo Cruz, número 15, no edifício Coliseu, em pleno centro de Porto Alegre. Eu sou o professor Natanael, astrólogo, grafólogo e numerólogo, e o meu telefone em Porto Alegre está ao seu inteiro dispor. 51, a área de Porto Alegre, 32 28 67 68. Liga, marca um horário, venha conversar comigo a respeito da sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida efetivamente, como é que você poderia melhorar, ganhar mais dinheiro, progredir, ser feliz. A essência da gente é felicidade. Está cheio de gente que não tem dinheiro e é feliz. Pensa nisso. Nós vamos a um breve intervalo e eu volto um instante trazendo a sequência e vamos falar a respeito da Lua. Nada mais do que isso, da Lua. Voltamos em instantes. De volta, amigos e amigas, trazendo agora o segundo bloco do programa de hoje e vamos falar a respeito das influências da Lua. Muitas vezes a gente não se dá conta do dia a dia de cada um de nós. A Lua se move, amigo, amiga, 1 grau a cada 2 horas. 1 grau, numa distância. Devido a este intenso movimento, atribui-se a ela o domínio sobre todas as atividades da natureza e do homem, que sofre grande variação, que terão ciclos rápidos e que se completam numa curta duração. A Lua e a fertilidade. Tradicionalmente, a Lua representa o princípio feminino por excelência, a mulher, mãe na sua capacidade de fecundar, gestar, proteger e nutrir a sua cria. Por isso se atribui a ela a regência sobre todos os processos de forma de fertilidade e de nutrição. Partos, gravidez, gestação, concepção estão todos sob a área de influência da Lua. Ela também atuará sobre o metabolismo, apetite, assimilação dos alimentos, dos líquidos no organismo e, portanto, sobre o processo de se ganhar, manter ou perder peso. Dependendo do signo em que a Lua se encontra, aspectos formados com outros planetas e a sua fase, até do tipo de consumo e preferência de alimentos serão alterados. Veja bem, a Lua e a fertilidade. Agora, a Lua e as águas. Devido à força gravitacional que exerce sobre a Terra, a Lua atua sobre o volume, o fluxo e refluxo dos líquidos e das águas existentes sobre a Terra, nas camadas subterrâneas, pressionando o interior da Terra, no interior dos vegetais e também no corpo humano. As marés dos oceanos, dos rios, a seiva, vejam bem, a seiva dos vegetais, o fluxo do sangue e do líquido no organismo sofre a influência da Lua, na medida em que ela se movimenta em relação ao Sol. Com isto, amigo, amiga, a vegetação, a agricultura, a pesca, o clima e até a saúde se tornam fortes áreas de influência da Lua. Preste atenção na sequência. A Lua e as emoções. É a Lua que dá o tom emocional do seu dia. Ela causa um grande impacto sobre o comportamento humano, sobre o humor das massas e sobre o estado de ânimo coletivo. A sensibilidade, as relações, as flutuações emocionais das pessoas serão reflexos em grande parte dos movimentos da Lua. Certas posições, amigo, amiga, certas posições da Lua no céu predispõem as pessoas a se sentirem muito mais receptivas, extrovertidas, encorajadas, ao passo que em outros, ao contrário, inclinam-se a pessoas a se mostrarem mais desanimadas, fechadas e até em depressão. Pessoas pessimistas. O grau de carência emocional é a maior necessidade e afeto também estarão associados aos ciclos da Lua.
Vejam bem, repetimos esta linha aqui. O grau de carência emocional e maior necessidade de afeto também estão muito associados aos ciclos da Lua. A Lua e o seu público. A Lua não regula só as marés dos oceanos, rege também as marés humanas. Os comportamentos da massa estarão muito sujeitos às influências da Lua. Ela atua sobre o humor e o estado de espírito de todas as pessoas e vai interferir sensivelmente sobre o comportamento do seu público. A maior ou menor frequência de público é um evento de maior frequência marcada para a posição da Lua no céu. Ouçam bem. Não há dias em que todo mundo sai às ruas e os shoppings, bares, restaurantes, teatros, cinemas estejam lotados? Há outros dias que nem tanto. E há os dias que todos parecem preguiçosos e resolvem se recolher mais cedo. E não é porque é inverno. Onde foi parar todo mundo? Precisamos entender. A Lua e os ciclos de crescimento. Ouçam bem. A Lua e os ciclos de crescimento. A Lua regula as subidas e descidas de qualquer ciclo. Há definitivamente crescimento e queda de energia numa maré de pico ou de baixa associado à Lua. Qualquer atividade, situação ou comportamento que tenha um começo determinado, se expande ou se desenvolve até alcançar os seus resultados plenos e depois vai se retratar em direção a uma diminuição. Estará diretamente sob a influência da Lua. Por exemplo, engordar ou emagrecer é, em última instância, a extensão dos efeitos da Lua e as suas fases de aumentar, crescer, diminuir, minguar, como uma visível barriga no céu. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou fazer o regime porque eu fiz o regime da Lua. É simples fazer o regime da Lua, mas há uma necessidade, amigo, amiga, está um pouquinho mais sob peso, faça o regime da Lua, não precisa nem eu ensinar aqui, faça o regime da Lua. E você verá, mas com responsabilidade para ti. E você verá que você emagrece ou você engorda. É uma questão tua e não da Lua. Tudo o que quisermos que cresça e se revele, ou ao contrário, diminua, se contraia, perca a força ou até desapareça, devemos fazer sobre a correta influência da Lua. No mesmo caso, se incluirão tratamentos de saúde, beleza, dietas, gestação, jardinagem, agricultura, transações bancárias, relacionamentos e muitas outras atividades. Falei do relacionamento. O mais próximo corpo celeste da Terra, a Lua, mexe espetacularmente com as emoções e os desejos coletivos, reflete, portanto, nos romances e na vida afetiva. Dependendo do signo em que a Lua se encontra no céu, da sua fase ou dos aspectos formados a outros planetas, corre uma disposição maior das pessoas para os romances, os encontros e as aproximações. Os sentimentos podem estar mais apaixonados ou mais esfriados, mais distantes, como se diz. A comunicação emocional pode estar mais fácil ou ao contrário, as manifestações afetivas mais contidas. Laços antigos podem em alguns momentos ser mais gratificantes do que novas aventuras. Tudo isto, quer você acredite ou não, depende da Lua. A Lua e as suas atividades. Então, amigo, amiga, o comércio, os setores de entretenimento, lazer e todas as atividades que dependem diretamente do público serão as mais sensíveis às influências da Lua e sofrem as naturais oscilações próprias do setor, devido às rápidas movimentações da Lua, geradoras de inconstância e de flutuação. A Lua e os seus negócios. Os negócios também recebem forte pressão dos movimentos da Lua em relação ao Sol e, consequentemente, em relação à Terra. A flutuação do mercado financeiro é um típico exemplo de atividade que responde muito às influências da Lua. Este mercado depende muito de uma resposta psicológica positiva e confiante das pessoas. Outro típico campo de influência da Lua, o psicológico. O mercado imobiliário é também um forte setor de negócios bastante marcado pelas influências da Lua. Para se fechar negócios, pedir aumento, procurar emprego, apresentar novos projetos, divulgar uma ideia ou um serviço, começar um novo trabalho. Quem sabe pedir um empréstimo, cobrar dívidas, assinar contratos, comprar e vender, deve-se procurar, assim, uma lua favorável. Nova crescente cheia. A Lua e a sua casa. Como
como rege mudanças em geral, mudanças de casa ou de escritório não escapam da influência da Lua. É recomendável observar o comportamento da Lua para realizar qualquer tipo de operação que envolva um bem imóvel, compra, venda, obras, concertos, instalações e principalmente o dia do começo. A Lua e a saúde, para nós finalizarmos. A Lua tem atuação decisiva sobre todos os líquidos do nosso planeta, inclusive do nosso corpo. Por esta razão, é aconselhável observar o comportamento da Lua antes de submetermos a cirurgias. Os médicos fazem isto. Devido ao controle que a Lua exerce sobre os líquidos no organismo, poderá inibir ou predispor inchaços, hematomas, edemas, hemorragias e interferir na qualidade e na duração do pós-operatório. Dependendo do signo em que a Lua estiver, se encontra, ou dos aspectos formados por ela. Alguns órgãos ficam mais sensibilizados e certos tipos de tratamento se tornam mais eficazes. Algumas questões que vai ou vêm com maior durabilidade. E, finalmente, a Lua e o seu sono, porque, afinal de contas, ninguém é de ferro. Como contrapartida do Sol, o astro do dia, a Lua preside a noite e interfere diretamente sobre a quantidade e a qualidade do sono, ouçam, do sono e também dos sonhos. Sonos agitados, noites mal dormidas ou, ao contrário, horas reparadoras de descanso e sonhos sublimes dependem, em grande parte, da passagem da Lua pelos signos e dos aspectos formados a outros planetas. Claro que, amigo, amiga, nós fizemos aqui apenas um apanhado a respeito das influências da Lua em relação a tudo aquilo que tem vida e respira. Seria interessante que você observasse a partir de agora, pudesse acompanhar 1 mês, 2, 3 meses, né? Para você poder entender um pouquinho melhor como é que é o seu corpo, como é que é o seu organismo, quando você tem mais apetite, menos apetite, quando é que você bebe mais água, marque isto. Faça uma espécie de São Tomé, teste, e aí você vai dizer, poxa, o Natanael não sabe nada. Ou de repente você vai dizer assim, poxa, mas o Natanael tinha razão. E se estamos aqui falando é porque sabemos o que falamos e temos a razão daquilo que estamos preparados para falar, preparados para dizer. Muitas vezes as pessoas me dizem, ah, Natanael, mas eu não planto na terra, na Lua, eu planto na terra. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Seria interessante que você observasse como é que você está na sua personalidade, na sua atividade, nos seus questionamentos. Faça uma avaliação da sua vida. Por que que as coisas estão dando tão certo para você? Já percebeu isto? Ou melhor, por que as coisas estão dando tão mal? Por que a sua vida está sendo ruim? Por que o seu trabalho não está tendo progresso? Por que a sua vida emocional não está tendo progresso? A Lua está influenciando, com certeza, influenciando negativo. Sabe por quê? Porque existe inveja. A inveja tem uma influência sobre você, que é produção de energia que seria positiva, está sendo negativa. Por que que as coisas boas podem acontecer? Porque nós produzimos energia positiva ou negativa, mas produzimos mais a positiva, a não ser que alguém, o primo, o tio, o cunhado, o colega de trabalho, o vizinho, o parente, o sogro, a sogra, enfim, qualquer pessoa, colega de trabalho, inveja a sua atuação profissional. Inveja a sua atuação profissional. Analisa isto, avalia isto. Estamos aqui, queremos agradecer as pessoas que nos assistem, agradecer ao grupo, o informativo do jornal que nos dá a oportunidade de escrever para você, ao canal informativo, canal 20 informativo, que estamos aqui trazendo palavras amigas. É exatamente isso que a gente quer, com responsabilidade, com respeitabilidade e com certeza, com tranquilidade, falar nos seus olhos, falar de frente para você. Extremamente importante. Eu quero agradecer a você, amigo, a você, amiga, dizer 51 32 28 6768. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Por quê? Porque Ele há de querer, com certeza, para todos nós. Boa sorte.